Olá, meus amigos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é seu irmão Giliad Melo com o quadro O que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse, estamos no capítulo 9, com o tema geral, a cavalaria do inferno. E hoje eu queria ler com você Apocalipse capítulo 9, versículo 6, que diz assim, vejam nesse versículo: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha só, nós estamos falando que do poço do abismo saem gafanhotos, que são demônios, e eles saem para atormentar os homens que não tem o selo de Deus sobre a fronte, como nós falamos no vídeo anterior. E o tormento que esses demônios causam é pior do que a morte. Porque o texto diz que as pessoas buscam a morte em lugar de Deus, mas a morte vai fugir deles. Naqueles dias, algumas pessoas pensam, quem é dispensacionalista acredita que a igreja não vai estar mais aqui. Mas nós estamos falando da quinta trombeta. Não é isso que o texto está dizendo. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha só. Essas pessoas não têm nenhuma disposição para o arrependimento. Essas pessoas que serão atormentadas, elas não terão disposição para arrependimento, porque se a gente olhar para Apocalipse 9, versículo 20, fala assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos e não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Essas pessoas, elas não terão disposição para o arrependimento, elas não querem. Então o tormento causado por esses gafanhotos, por esse demônio, é tão grande que os homens buscarão a morte, a fim de encontrar alívio para a agonia que sente. Mas nem mesmo a morte lhes dará alívio. É isso que o texto está dizendo, não sou eu, é o texto que está dizendo. Hoje, muitos flertam com a morte, muitos brincam com a morte e preferem a vida. Pior que qualquer ferida é querer morrer e não poder fazê-lo. Os homens verão a morte como um alívio, mas até a morte não lhes trará alívio, mas lhe trará tormento eterno. A morte não consegue matar esse desespero que as pessoas terão. Esse tormento é pior do que a morte. O tormento do desespero é exatamente isso: não ser capaz de morrer. Pense num tormento, não ser capaz de morrer. Quando a morte é o maior perigo, o homem espera viver. Mas quando alguém vem a conhecer um perigo ainda mais terrível que a morte, esse alguém esperava morrer. Mas o texto diz que eles buscarão a morte fugiu deles. É assim. E assim, quando o perigo é tão grande que a morte se torna a única esperança
O desespero consiste no desconsolo de não ser capaz de morrer. Então o desespero vai ser esse. Os homens não terão capacidade nem para morrer. Pense no sofrimento. Então o sofrimento é tal que a morte será preferível. Seria preferível. Os homens verão a morte como alívio. Mas nem a morte pode livrá-lo desse indescritível sofrimento. Quem falou sobre esse sentimento foi Jó, no seu livro poético. Em Jó, no capítulo 3, versículo 20 e 21, Jó diz assim: por que se escondem a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Porque espera a morte e ela não vem. Ele escava em procura dela, mais do que o tesouro oculto. Olha o que Jó está dizendo. Jó experimentou isso. É isso que ele está dizendo. Então o texto que nós lemos é Apocalipse capítulo 6, e aqui eu termino. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Que dia? No toque da quinta trombeta. Demônios saem para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E eles serão atormentados de maneira que eles buscarão a própria morte, mas não acharão. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.